Fala galerinha, tudo na paz? Espero que sim. Então gente, essa aula é para o 8º ano, uma aula onde fala sobre conjunto numérico, tá certo? Nessa aula nós vamos resolver, vou estar auxiliando vocês aí a resolver a lista de revisão que eu deixei lá na plataforma. Então, essa aula, o intuito dela é estar auxiliando vocês aí na resolução da lista. Então, sem conversa, vamos lá. Primeira situação, encontre a fração geratriz de cada dízima periódica, certo? Então aqui eu tenho dízima periódica, lembrando que dízima periódica eu separo em simples e composta. Aqui, nessa número 1, eu tive um cuidado para colocar todas essas aqui, dízimas simples, e todas essas aqui, dízimas compostas, certo? Então vamos lá, vamos resolver uma de cada uma. Ó, vou pegar aqui a letra B. Letra B. Primeira coisa que eu tenho que observar. O número que se repete é o número 8. Certo? Então eu tenho o número 8 e vou representar esse número 8 com um 9 no denominador. Sempre que eu tenho a repetição, a quantidade de casas, no caso aqui, ó, o número 8, ele só tem uma casa. Então, ele tem uma casa, ele é representado por 9. E aí, eu vou efetuar a subtração, do número até onde se repete, menos a primeira casa, que no caso aqui é menos 0. Então, vamos lá, ó. Vai ficar menos 8 menos 0, certo? Menos 8 menos 0 vai dar menos 8, certo? Então, menos 8 sobre 9. Vamos ver se isso está certo? Então, a minha fração geratriz para essa conta seria menos 8. 8 dividido para 9, 0,88888. Então, a nossa primeira continha, ela está feita. Tá certo, gente? Então, lembrando, ó, esse número 9 é por conta desse 8 que se repete. Tá certo? E a dízima composta? A dízima composta é quando eu tenho um número que me atrapalha. E no caso aqui, ó, vou fazer a letra G. Reparem aqui, ó, que a repetição é o número 56, ó. 56, 56, 56. É o número que se repete. Vou na mesma ideia. O número que se repete, a quantidade de casas, eu não represento com 9. Então aqui, ó, 56, duas casas. Duas casas represento com 9, 9. Porém, esse número, ele tem duas casas que me atrapalham. E essas duas casas que me atrapalham, eu represento com 0. Se são duas casas, represento com 2 zeros. Então, o denominador ficou 9.900. E a parte de cima? A parte de cima, eu vou fazer a subtração do número até onde se repete. Então, aqui eu vou ficar com o número 1.556 menos até onde me atrapalha. Então, até onde me atrapalha, até aqui no 0,15. Então, menos 15. Então, a subtração desse resultado vai ser 1.556 menos 15, que vai dar 1.541, dividido para 9.900. Dividido para 9.900, deu o número 0,15, 56, 56, 56. Então, a nossa fração geratriz está certinha. Beleza? Então, assim você vai resolver e vai fazer a número 1. Questão 2. A questão número 2, ele pede para você completar, complete
de modo a obter a afirmação verdadeira, utilizando os símbolos é de pertence e ézinho cortado de não pertence. Lembrando que pertence e não pertence eu utilizo quando eu estou fazendo a relação de elemento para conjunto. Então, sempre que eu tiver a relação de elemento para conjunto, eu vou usar o ézinho. Aqui é muito tranquilo. Ó. Vou pedir para que vocês tenham cuidado somente nessas situações aqui. Ó. R+, esse R+ aqui, ele quer dizer só os reais positivos. Z-, ele só quer o número inteiro negativo, certo? Que mais seria os racionais positivos. Aqui ele coloca um zero, ele não coloca um asterisco, a gente viu na aula com asterisco, mas esse daqui seria o número real, todos os números reais, negativos, tirando o zero, tá? Então aqui só vai ficar os positivos. Então aqui você vai representar de acordo com o símbolozinho do E ou do Ezinho cortado. Beleza? Bem tranquila essa número 2. Questão número 3. Complete as afirmações de modo a obter verdadeira, agora utilizando os símbolos N natural, Z inteiro ou Q, conjunto 2 racionais, tá certo? Então, aqui você vai só colocar se é N, Z ou Q. Ó, fração. Fração entra em qual conjunto? Conjunto dos racionais. Tá certo? Então, assim, você vai resolvendo. Aqui não é uma dízima periódica. Um número finito entra em qual conjunto? Tudo bem, gente? Então, aqui você vai representar de acordo com o conjunto. Número 4. Com base nos conjuntos, tem aqui o conjunto A, conjunto B e conjunto C. Preencha o campo abaixo com a simbologia adequada. Então, ó, cuidado, porque aqui ele traz misturado. Ele traz elemento para conjunto e ele traz conjunto para conjunto. Então, para essa conta, eu vou utilizar pertence, não pertence, está contido, não está contido ou contém. Então, vão ser esses símbolos que eu vou utilizar, tá certo? Lembrando que elemento para conjunto, o Ezinho. Conjunto para conjunto, o Czinho. Tá certo? Então, vamos lá fazer essa letra C aqui. Ó. A letra C, eu estou falando do conjunto A e B. Conjunto A e conjunto B. Aí vamos lá, ó. O conjunto A está dentro do conjunto B? Ele está contido no conjunto B? Não. Vou fazer o contrário porque pode ser contém. O conjunto B está dentro do conjunto A? Também não. Então, nem o A está dentro do B e nem o B está dentro do A. Então, nesse caso, não está contido. É o Czinho cortado. Tá certo, gente? Então, assim você vai resolver essa questão número 4. Passando para a próxima. Questão número 5. Ele dá vários números e pede para você organizar de acordo com o conjunto. Tá certo? Então, aqui, professor, o 2. O 2, ele está nos 3 conjuntos. Eu preciso representar nos 3 conjuntos? Não. Se você representou o 2 aqui no natural, e ele é do natural, você já não representa mais o 2 nesses outros conjuntos, tá certo? Então, aqui, você vai colocar de acordo com os números que você tem acima, beleza? Ó, vou colocar um de cada um. Ó. Conjunto dos inteiros. Conjunto dos inteiros são números negativos. Ó, posso colocar aqui o menos 4. Então, menos 4 no conjunto dos inteiros. Conjunto dos racionais. Conjunto do racional é toda fração, né? Ou dízima periódica. Número na forma de fração, que vira uma decimal, ou dízima periódica. Eu posso botar aqui, ó, 1/2. 1/2 não dá 0,5?
Então, aqui, 1/2. E aí, o próximo conjunto aqui, ó, dízimas infinitas não periódicas. Eu poderia até classificar esse conjunto aqui, ó, como conjunto 2 irracionais. Tá certo? Então, esse conjunto nada mais é que o conjunto 2 irracionais. Raiz não exata entra no conjunto dos racionais. Π também entra no conjunto dos racionais. Então, eu vou colocar aqui, ó, raiz de 2. Tá certo? Então, aqui eu dei um exemplo de cada um. Questão 6. Na questão 6, eu tenho um esqueminha e, de acordo com esse esquema, você vai completar as informações que estão faltando. Ó, complete dízima. Aí eu tenho dízima infinita, periódica, e aí qual seria a outra? Só que essa outra, ela pertence ao conjunto dos reais, assim como essa daqui também. Só que aí, se você reparar, ele tem um espacinho aqui, ó. E o que vai entrar nesse espacinho aqui que pertence ao conjunto dos racionais? Tá certo? Então, ó, você vai completar aí de acordo com a informação que está faltando. Aqui, né, eu não posso, se eu falar, eu vou estar completando com vocês e essa não é a ideia. Beleza? Então, essa é a número 6. Questão número 7. A questão número 7, ela começa aqui e termina lá do outro lado. Então, vamos lá. Dados os conjuntos A, B e C, classifique em verdadeiro ou falso cada uma das afirmações. Ó, já estou vendo aqui de cara que a letra B é falsa. Por que a letra B é falsa? Porque a letra B ele está fazendo a relação de elemento. O elemento 1 está contido no A. Aqui ele traz o elemento, ele não traz o conjunto. Então aqui eu já posso colocar que é falso. Por quê? Porque ele está fazendo uma relação de elemento para conjunto. Se por acaso eu estivesse falando de um outro conjunto, um conjunto D, onde nesse conjunto seria o número 1, mesmo assim eu não poderia, porque ele está falando aqui do elemento 1, ele não está falando do conjunto. Então, já posso colocar que é falso. Aí, as outras você vai analisando de acordo com o seu conjunto. Eu vou fazer a letra C. Letra C, ó. O A, ele está dentro de C? O A, ele está dentro de C? Sim, perfeito, ó. O A está contido em C. 0, 1, 0 e 1. Então, aqui é verdadeiro. Tá certo? Então, assim você vai fazer para resolver a número 7. A número 7 continua aqui em cima. E vamos para a número 8. Questão número 8. Represente os conjuntos. Aí eu tenho o conjunto A, que é esse conjunto aqui. Conjunto B, que é esse conjunto aqui. E conjunto C, que seria representado por esse daqui, ó. Aqui eu tenho a representação dos conjuntos e aqui eu tenho a representação do diagrama, tá? Dica: sempre que você for resolver um diagrama, você começa pelo centro. Por que pelo centro? Porque o centro você traz todas as informações que relacionam todos os conjuntos. Ó, aqui eu vou ter o número que pertence tanto ao A, quanto ao B, quanto ao C. Então, para representar esse diagrama, eu começo do meio, certo? Porque aí se você começar daqui, vai faltar informação aí, você vai riscando, vai apagando, não vai ficar um trabalho legal. Então, ó, vamos lá analisar qual é o número que tem em todos os conjuntos. Ó, o número 1, ele tem no A, no B e no C. Então, aqui no meio, ó, eu já sei que é o número 1. Então, ó, já vou até riscar aqui para eu não me perder e representar de novo. O número 2, ele tem nos 3 conjuntos? Sim. Aqui, ó, 2, 2 e 2. Então, ó, já vou riscar aqui também, porque ele está dentro dos 3. 1, 2. O 7, ele está dentro dos 2? Aqui não, aqui tem, tá? Então, não. O 8. O 8 ele está aqui, o 8 ele está aqui, só que não tem aqui. O 4.
4 tem aqui, não tem, não tem. Então, o número que pertence a todos os conjuntos é o 1 e o 2. Tá certo? Então aqui, ó, já comecei a representar o meu diagrama. Aí eu vou escolher qual que eu vou analisar. Ó, se eu for representar esse espaço aqui, ó, perceba que esse espacinho aqui, ele tem a relação do conjunto A e B, esse espaço, certo? Então, você teria que ver o que há em comum em A e B. Se por acaso eu quisesse resolver esse espacinho aqui, esse daqui, ó, eu teria que analisar o conjunto A e o conjunto B. Se eu quisesse esse espacinho aqui, eu faria a relação do B com C. Então, ó, vou fazer mais um passo só. Esse daqui. Esse daqui seria a representação do A e do B. O que tem em comum entre A e B? Aí vamos lá, conjunto A e conjunto B. O 7, não. O 8, o 8. Ó, então, ó, aqui eu não vou riscar, porque eu posso pedir a relação de outro número, tá? Então não vou riscar. O 8, ele pertence ao A e o B. Então aqui, ó, é 8. Não tem mais nenhum outro que pertence ao A e o B. E assim você vai fazendo de acordo a completar todos os elementos, tá certo? Quando você terminar de completar, você vai perceber que o conjunto A, por mais que ele esteja dividido, ele vai ter exatamente o 1, o 2, o 7, o 8 e o 4. O B vai ter o 1, o 2, o 6, o 5 e o 8. E o C vai ter o 1, o 2, o 3, o 7, 58 e 9. Eu acredito que esse 58 seja 5,8. Tá certo? Mas aí, né, um erro de digitação acabou saindo 58. Ele pode deixar o 58. Questão 9. Questão 9, ele dá uma situação e pergunta que número que é esse. Esse daqui é bem tranquilo. Ó. Quem sou eu? Não sou um número natural. Então, ele não é um número natural. Não sou um número inteiro. Não sou racional, mas sou real. Então, aqui ele traz 3 informações. Dessas 3 informações, eu consigo encontrar e saber que número é esse. Tá certo? E a última questão é uma questão que envolve cálculo matemático, porém, esse cálculo matemático está dentro do conjunto, né? Todos os cálculos, na verdade, cálculos matemáticos, têm a ver com conjunto, porque o cálculo é realizado a partir de um número e esse número pertence a um conjunto. Então, aqui eu tenho uma situação. Essa situação, ele diz que precisa cercar, né, esse terreno, só que aí esse pedaço aqui, ó, ele não precisa, porque é o rio. Então, ó, o que eu vou considerar como cerca é esse pedaço, esse e esse. E aí, ele pergunta quantos rolos que ele vai gastar. E aí pede para justificar a sua resposta. É uma questão simbólica, uma questão bem tranquilinha também, porém tem uma situação que você tem que se atentar. E aí, na nossa aula online, eu vou ver se vocês tiveram atenção para não errar essa questão. Tá certo? Então aqui termina a nossa aula. Ela foi bem curtinha, até porque é só um auxílio, só uma ajuda para a gente estar resolvendo aí essas questões da lista. Beleza, gente? Então, tchau, tchau, bons estudos e até o nosso próximo encontro. Valeu!